todo lado. Este ano teve gol que não entrou, mas valeu. O slow motion do Fantástico tirou a dúvida. Esse chute de Luiz Cláudio entrou por fora. A rede tinha um rombo. O juiz caiu na conversa e confirmou o gol do Corinthians. O que não faltou foi rede furada. Nesse chute de Jorge Mendonça no Palmeiras, a bola entrou, mas saiu de um jeito estranho, para cima. Veja. Pecado, talvez o grande pecado. O gol que Dario não fez. Ele adiantou a passada, quando viu, inventou uma bicicleta ao contrário. E se acerta, entra para a história. Os artilheiros procuraram ser mais autênticos, todos fugindo ao tradicional gesto de Pelé, o soco no ar. Eles criaram as mais variadas formas de comemorar o gol. Num domingo de setembro, a festa deu lugar a uma profunda tristeza. Num choque casual, morreu o zagueiro Valtencir, ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira. E a violência? Infelizmente, ela também foi presença marcante nesta temporada, com cenas impressionantes. A fratura na perna do zagueiro Solomon do Internacional é um exemplo. A entrada dura de Neca e o pisão de Chicão que deixaram Ângelo do Atlético Mineiro afastado do futebol por mais de 6 meses. Outra cena que vale registro. A explosão temperamental do apoiador Clodoaldo dos Santos. Expulso de um jogo contra o Corinthians, Clodoaldo perdeu o controle emocional, brigou com a torcida e depois desmaiou. As agressões em campo viraram rotina e, como sempre, a mesma vítima. O juiz, Serginho do São Paulo, cumpriu 10 meses de suspensão por chutar o bandeirinha. A rivalidade dos clubes no Ceará provocou atitudes como esta, o soco traiçoeiro de um dirigente na cara do juiz do jogo. No Paraná, num jogo pela Copa Brasil, o técnico do Brasil de Pelotas discordou da marcação do juiz e partiu para cima dele. E a pancadaria generalizada, volta e meia, enfeiou o espetáculo. Quem esteve no campo entrou na dança. Até o pobre do Gandula levou a sobra. Mas a paixão pelo futebol, o coração que bate forte na vitória ou na derrota, é uma das causas destas cenas que empobrecem o jogo. Mas tudo passa. E em 79, os campos de futebol mostrem ao torcedor apenas aquilo que o encanta. Aquele dom mágico de tratar a bola com carinho, devoção, talento.
tratar a bola com a magia com que o anônimo Geraldino encanta uma simples laranja. – 62 astrólogos e estudantes de astrologia de todo o Brasil se reuniram secretamente em São Paulo para ver o que vai acontecer no Brasil e no mundo em 1979. O repórter Ney Gonçalves Dias, do Fantástico, acompanhou as análises e os debates, que duraram mais de 6 horas. Primeira conclusão dos astrólogos brasileiros: o mundo vai mudar para melhor. Estamos vivendo um período de transição da era de peixes para a era de aquário. E isso vai trazer uma nova filosofia para a humanidade. Porque o lema da era de aquário é liberdade, igualdade de direitos e deveres e fraternidade universal. Um protesto veemente dos 62 sócios da Associação Brasileira de Astrologia reunidos em São Paulo. Eles não querem ser confundidos com os astrólogos que fazem horóscopos coletivos, isto é, previsões que servem ao mesmo tempo para milhares, milhões de pessoas, porque eles acham que isso é impossível. O horóscopo tem que ser individual. Uma advertência dos astrólogos: nós não queremos ser vistos como profetas de desgraças, anunciadores de catástrofes, dizem eles. Quando prevemos um acontecimento, estamos alertando as pessoas para que elas possam aproveitar ao máximo os períodos bons e evitar ou diminuir as consequências dos períodos ruins. E atenção para as previsões dos astrólogos brasileiros para 1979. Primeiro, o que vai acontecer no mundo. 1979 vai ser um ano de muitas crises internacionais. A partir de junho, os astros fortalecem decididamente a democracia e o liberalismo no mundo ocidental. A partir também de junho, o mundo inteiro vai enfrentar um grave período de inflação. Uma tendência que, a partir do segundo semestre do ano que vem, vai se fortificar: o misticismo, a religiosidade como fuga da depressão. As duas Alemanhas vão voltar a brigar por Berlim. Forte influência militar nos governos da Espanha, Inglaterra e França. Enfraquecimento do domínio soviético. A luta entre árabes e judeus não vai terminar em 1979, com uma agravante: entre abril e maio e entre agosto e setembro, há grande perigo de uma nova guerra com utilização de armas nucleares. O novo ano não vai ser nada bom para a Índia, que vai enfrentar gravíssimas crises políticas, sem falar na possível volta da luta com o Paquistão e com Bangladesh. Acontecimentos muito graves nos Estados Unidos, no Panamá e em Cuba. Argentina e Chile não vão chegar a um acordo sobre o canal de Beagle. A Guiana vai ter um ano cheio de problemas, principalmente de fronteiras. O suicídio em massa de Johnstown foi o início de um período de dificuldade para a Guiana. Agora, vamos às previsões para o Brasil. Um detalhe importante: as previsões são feitas para períodos que os astrólogos chamam de lunações. Do final de uma lua nova ao início de uma lua crescente. Lápis e papel na mão, porque nós vamos conferir no final de 1979, aqui mesmo no Congresso, em São Paulo. O diretor técnico Antônio Fatiolo Neto começa a exposição e a divulgação, em caráter exclusivo para o Fantástico, das previsões da Associação Brasileira de Astrologia para o ano de 1979. Previsões que serão arquivadas e registradas em cartório aqui em São Paulo. Nós começaremos com a lunação, ou lua nova, de 29 de dezembro de 78 até o dia 28 de janeiro, válida até 28 de janeiro, onde nós temos uma conjunção da lua com Marte no 8º setor, trazendo acidentes com perigo de vida para figuras do governo atual ou passado.
aumento em taxas relativas a coisas postais, rodoviárias ou comerciais, confisco de firmas desonestas, morte de esportistas, policiais ou militares de projeção, Marte na oitava casa, queda de barreiras, mau tempo em algumas regiões do país, com prejuízo às safras agrícolas, solenidades militares com entrega de cargos, duplicidade em tratados na área diplomática, erros diplomáticos inclusive, disputas comerciais com países estrangeiros, provocados pela conjunção Vênus-Urano em relação às solenidades militares e a conjunção Mercúrio-Netuno em relação aos problemas diplomáticos. Valdir Bonadei Fischer e as previsões para o segundo período, 28 de janeiro a 26 de fevereiro. Teremos mudanças financeiras, grandes gastos, tensão no mundo financeiro, disputas com o Ministério da Fazenda, empréstimos às siderúrgicas, grandes gastos militares. Antônio Daúde e as previsões para o terceiro período, 26 de fevereiro a 28 de março. Problema com representantes estrangeiros e atitudes do nosso governo que desagradará a outros países. Problemas sérios com navios, perturbações em regiões extremas do nosso país, disputas no comércio exterior, teremos rixas, violentas tempestades nas costas marítimas ou problemas com navios em nossas águas territoriais. Teremos doenças e morte de pessoas do meio literário. Importantes casos legais e falsificações virão à tona neste mês que vão ter polêmica pela imprensa. E a partir de março de 1979, vai ser divulgado pela doutora Vera Facciolo. De 28 de março de 1979, com validade até 26 de abril de 1979. Projetos relativos a planos habitacionais e agricultura. Plutão, na 10ª casa, vai trazer a criação de novas secretarias ou criação de polos de apoio à tecnologia industrial e à proteção ambiental. Marte, na 3ª casa, vai trazer graves acidentes nos meios de comunicações. Agora, o que vai acontecer entre 20 de abril e 25 de maio. Operações militares, assinatura de decreto relacionado com medicamentos e hospitais, casamentos na alta roda social, casamentos importantes, Plutão na 4ª, descoberta de jazidas minerais para energia nuclear em alguma região do país. Decretos que à primeira vista pareciam impossíveis acontecem, ligados ao setor agrário, café inclusive. Saturno na 3ª traz a morte de pessoas eminentes no meio literário e imprensa. Netuno, em oposição com o ascendente, traz trombas d'água e inundações em alguma região do país. Maria Eugênia de Castro e as previsões para o período entre 25 de maio e 24 de junho. Acordo nas relações exteriores pela presença de Júpiter. Presença de altos banqueiros e prelados do exterior no país. Maciços investimentos estrangeiros no país. Assuntos diplomáticos com a Igreja. Ampliação do mercado externo. Também com possibilidade de confiscos e diminuição de entrada de subsídios devidos a decretos, mortes e figuras notáveis do passado no país. E também possibilidade de desabamentos sérios. Vai acontecer entre 24 de junho e 23 de julho, o 7º período. Mobilização da saúde pública contra surto epidêmico. Urano na 4ª e Marte na 10ª, oposições inesperadas provocam atitudes enérgicas do governo. Saturno na 2ª casa, escassez de meios financeiros e de gêneros alimentícios. Vendavais por Urano na 4ª casa. Podem anotar. Vendavais em várias regiões do país, aqui em São Paulo mesmo nós poderemos sentir, com muita força destrutiva. Descoberta de jazidas petrolíferas ou de gás natural. Plutão na 3ª casa astrológica. Alterações na lei de assistência social. Morte de crianças por envenenamento, que é preciso tomar muito cuidado, podem aproveitar para evitar isto, e há perigo de ataque de anormais a mulheres e crianças, por causa da estatística no passado com estas posições. Previsões para o 8º período, 23 de julho a 22 de agosto. Morte de personalidade do meio literário, pela posição de Marte na 3ª casa, aflito por Netuno. Problemas urbanos, aumento de crimes no trânsito,
Acidentes ferroviários, pela presença de urânio na 8ª casa. Acidentes aéreos, aumento com tremenda frequência. Aumento de acidentes em vias de comunicação em geral. Situação tensa com países vizinhos. Perigo de naufrágio para navio nacional. Previsões para o 9º período, entre 22 de agosto e 21 de setembro. Viagens do presidente ao exterior ou ao extremo do país. Teremos também problemas com representantes estrangeiros. Situações insatisfatórias teremos com países estrangeiros. Vai acontecer no 10º período, de 21 de setembro a 20 de outubro. Teremos atividades no círculo parlamentar. Disputa entre os partidos. Modificações importantes e benéficas nos assuntos militares. Importante legislação favorável e referente a instituições públicas, prisões, previdência social, assuntos indígenas. Reformas tributárias e financeiras, provavelmente tendo a beneficiar as classes mais humildes e assalariados. Redistribuição da renda. Previsões para o 11º período, de 20 de outubro a 19 de novembro. Oposição será fortalecida neste mês, pois o governo perderá na votação do Congresso. Teremos prejuízos nas finanças públicas e nas poupanças, aumento de despesas militares, redução de algumas taxações devido à Júpiter na 2ª casa, morte repentina de artistas, morte de figuras literárias e perturbações com países vizinhos, perigo de incêndio, explosões, acidentes em ambientes de recreação, teatro, TV, morte de crianças, principalmente por acidentes, doenças, epidemias entre animais domésticos. No 12º período, de 19 de novembro a 19 de dezembro, vai acontecer o seguinte. Acidentes em locais de diversão, acidentes com crianças, crimes contra mulheres e crianças, incêndios em escolas e morte de artistas. Pela presença de urânio na 8ª casa, aumentam os acidentes aéreos. Participação do Brasil em assuntos nucleares internacionais, assuntos relacionados com poluição. A presença de Netuno na 9ª casa nos promete descobertas médicas e farmacêuticas importantes. Vai acontecer no 13º período, de 19 de dezembro até janeiro de 1980. Perigo para o prestígio do governo. A alunação tem Saturno na 10ª casa, mal com o Sol e a Lua. Período difícil, enfrentando a oposição, descontentamento popular e também a grande probabilidade de ruptura do presidente com algum ministro, desentendimento. Pedidos de mudanças administrativas por parte do povo que enfrenta resistência por parte de alas conservadoras. A equipe do Fantástico vai acompanhar estas previsões no decorrer deste ano. E daqui a um ano estaremos aqui, testando, confirmando e avaliando as previsões feitas pela Associação Brasileira de Astrologia para o ano de 1979. O golfista norte-americano Nick Faldo nunca mais vai esquecer 1978. Ele deve passar o resto da vida sem dar uma tacada igual a esta, que ele mesmo deu em outubro no Campeonato Europeu. Uma tacada de 175 metros. O motociclista Daniel Stuntman deu azar. Ele tinha corrido este risco outras vezes, mas em novembro, em Luxemburgo, não deu certo. Ele quebrou as duas pernas. Um golpe de sorte. Faltavam 3 segundos para acabar o jogo contra a Itália, quando Marcel pegou a bola. Faltava precisamente meio segundo para acabar o jogo, quando a bola entrou.
Faltavam poucos minutos para acabar a manobra. Foi em maio, em Porto Alegre, na Festa da Cavalaria. A queda foi um choque para centenas de pessoas que estavam lá, entre elas o general Figueiredo. Uma pessoa que poucos conheciam no começo do ano. Dia 4 de janeiro, o Planalto anunciou o general João Batista Figueiredo como candidato à presidência da República, na voz do próprio presidente Geisel. Eu submeto à Comissão Executiva, por seu intermédio ao partido, para que oportunamente sejam levados à convenção, como candidatos à presidência da República, o excelentíssimo senhor general João Batista Figueiredo. Os brasileiros perguntavam, quem é o general Figueiredo? Até então, um homem calado, o chefe do Ministério do Silêncio, o SNI. Em pouco tempo, ele seria uma das pessoas mais populares do país. Tenho a impressão que agora a coisa vai... Se já estava ruim, vai ficar pior pro meu lado. Não sou corrupto e não admito que alguém venha dizer na minha frente que eu tenha cometido um ato na minha vida que se possa apontar de um menos regular. Posso assegurar aos senhores que ninguém neste país está mais determinado do que eu do que voltar o mais rapidamente possível à normalidade democrática. Para abrir, quer dizer, general, é para abrir mesmo e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, não tenha dúvida. Para o general Figueiredo, 78 foi um ano de muitos obstáculos. O primeiro obstáculo foi o general Hugo Abreu, chefe do gabinete militar, que pediu demissão quando foi anunciada a candidatura Figueiredo. Outro obstáculo foi a candidatura do senador Magalhães Pinto, um dissidente teimoso, determinado. E também a candidatura do general Euler Bentes Monteiro, indicado pelo MDB e que liderou a Frente Nacional de Redemocratização. A competição foi dura em 78. Em Wimbledon, a grande vencedora foi a tcheca Martina Navratilova, que derrotou a supercampeã Chris Evert dos Estados Unidos. Grande vencedor em Wimbledon foi o sueco Bjorn Borg. Derrotou o norte-americano Jimmy Connors, que depois se vingou nos Estados Unidos. Eles mostraram um tênis agressivo, violento. A televisão mostrou também um espetáculo suave, de beleza inesquecível, o balé Quebra-Nozes. O balé de Tchaikovsky foi realizado especialmente para a televisão. As duas grandes estrelas, o bailarino russo dissidente Mikhail Baryshnikov e a bailarina Gelsey Kirkland. No Balé do Asfalto, no Carnaval Carioca, não houve surpresa. A Beija-Flor de Nilópolis saiu tricampeã. Exibiu uma alegoria moderna, polêmica, contestada por muito sambista tradicional que acha o Carnaval da Beija-Flor muito hollywoodiano. Na verdade, é um espetáculo bonito, uma atração irresistível. Que o diga o Príncipe Charles. Em novembro, a
tragédia do ano: o suicídio em massa na Guiana. Um espetáculo de fanatismo montado por um paranoico, o pastor Jim Jones. Mais de 900 mortos, homens, mulheres e crianças que seguiram o pastor louco até o fim. Em alguns aspectos, a convivência entre os homens melhorou. Em Nova York, os homens se reuniram em grandes maratonas. Você foi. E no Brasil, o Ano Internacional da Criança começou 15 dias antes. Roberto Carlos comandou há 2 semanas a maratona da Rede Globo de 24 horas, que arrecadou dinheiro e outras doações para as crianças brasileiras. O mais complicado e o mais simples para mim. Os brasileiros viram também um balé diplomático, o Balé Bolshoi da União Soviética. A crítica não gostou. A turnê pelo Brasil pode ter sido o canto do cisne de uma bailarina maravilhosa. A grande estrela do Bolshoi, Maya Plisetskaya, teve problemas de saúde. O diálogo entre Brasília e Pequim não teve o ping-pong que marcou a retomada do diálogo entre a China e os Estados Unidos. Mas teve um show de acrobacia do conjunto de ginástica de Wuhan. A China mudou muito em 78. A imagem de Mao Tse-tung perdeu a força e o brilho. Reacendeu a estrela de Deng Xiaoping. Mao deixou milhares de pensamentos. Deng Xiaoping é conhecido por uma frase só: não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele come o rato. Com este pragmatismo, a China deu um grande passo na Ásia. Fez as pazes com o Japão 50 anos depois do rompimento. Há 2 semanas, o grande passo para o Ocidente, o estabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Depois de 12 anos de casamento, o rei Pelé se separou de Rose. A gente tem que resolver com dignidade, como amigos, porque nós temos 3 crianças aí para criar. Nós devemos criar junto as crianças, porque a educação deles é muito importante. E vamos seguir amigos. E eu acho que é uma tentativa também, num futuro, quem sabe, a gente ainda se reconciliar. A princesa Caroline se casou. Tinha pouca gente. Os colunistas de sociedade disseram que a família de Caroline não curte muito o noivo, Philippe Junot. A França perdeu 2 amantes. Charles Boyer, o velho galã de voz romântica. I was expecting my son. I have brought your son. My son? Your son and mine. E perdeu Jacques Brel, o poeta dos amantes, dos desesperados, dos esquecidos. Ele nasceu na Bélgica, mas foi a França que se sentiu viúva quando Jacques Brel se foi. O bolero perdeu Gregório Barrios. Morava há alguns anos no Brasil e ainda encantava muitos saudosistas. A música popular brasileira perdeu Ismael Silva, o compositor de Antonico. Antonico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. O samba perdeu Candeia também. Foi-se o cantor das multidões, Orlando Silva. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê
as ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim. O povo, que sempre amou as canções de Orlando Silva, disse adeus cantando sofrida e carinhosamente. O casamento mais estranho do ano foi o da milionária grega Cristina Onassis. O marido é um russo pobre. Os jornais gregos disseram que ele era espião da KGB. Os dois passaram o começo da lua de mel na Sibéria. Depois, ela passou o resto da lua de mel, sem o marido, na Grécia. Tinha mais gente em Moscou no dia do julgamento do dissidente Anatoly Sharansky, em julho. Acusado de espionagem, ele foi condenado a 10 anos de prisão e trabalhos forçados. A Rede Globo mostrou este filme, em que Sharansky aparece revelando a um jornalista do Ocidente como é feita a repressão aos dissidentes em Moscou. Also took part in this demonstration. Two of my friends after the demonstration were sent for 5 years to exile. But the authorities were very troubled after the demonstration because you see, it's just near Kremlin. Em setembro, os soviéticos Vladimir Kovalenkov e Alexander Ivanchikov bateram o recorde mundial de permanência em nave espacial. Ficaram 140 dias no espaço. Em Paris, desceram os 3 norte-americanos que fizeram a primeira travessia do Atlântico em balão. Também em Paris, os agentes de segurança da Embaixada do Iraque atiraram num palestino que invadiu a embaixada e depois tentou se entregar à polícia francesa. Na Itália, a morte no ringue. Foi em julho. Angelo Jacopucci não suportou a violência deste golpe e morreu 2 dias depois. 78 foi o ano mais glorioso na carreira de Muhammad Ali. Foi campeão peso pesado pela 3ª vez, um fenômeno na história do boxe. Este foi o último ano do velho equilibrista Cal Valenda. O vento era forte demais. O Shah do Irã conseguiu atravessar o ano sem cair, mas não foi fácil. Ele reprimiu a rebelião popular liderada pelo chefe dos muçulmanos xiitas, o Ayatollah Khomeini. O presidente Carter apoiou o Shah, mas sofreu e fez sofrer por isto. Na Casa Branca, a polícia precisou usar muito gás lacrimogênio para separar os grupos pró e contra Reza Pahlavi. E todos choraram por causa do gás. Anastácio Somoza também aguentou. Pode ser que dure poucos dias, mas sobreviveu à rebelião dos sandinistas, apoiados pela população. Para não cair, ele reprimiu com violência. Mandou bombardear todas as cidades onde o povo se movimentou para derrubar o governo. Em Buenos Aires, em junho, uma dança internacional. Juízes de futebol se preparavam para a grande guerra, a Copa do Mundo. Foi uma bela festa de inauguração, como se os argentinos soubessem que a Copa ia ficar lá mesmo.
Com muita garra e muito sangue, eles ganharam. Os brasileiros torceram muito. Teve uma hora que parecia possível. Mas tudo dependia da seleção do Peru, que levou a famosa goleada da Argentina. O técnico Cláudio Coutinho desabafou como torcedor brasileiro. Eu não acredito que de hoje em diante uma equipe peruana num campeonato do mundo possa entrar com a cabeça erguida e ouvir o hino do seu país antes de um jogo. Em 78, falou-se muito numa velha guerra, a Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos foi a exibição do seriado Holocausto. Outro motivo foi um reencontro no Brasil. O polonês Stanisław Smager identificou na televisão o ex-subchefe do campo de concentração de Sobibor, Gustav Wagner. Foi uma das reportagens mais emocionantes de 78. O campo de concentração que o senhor trabalhou era um campo de extermínio, não é? Como? O campo que o senhor trabalhou era um campo de extermínio. Fuma um cigarro mel, viu? Ó, eu tenho o prazer de te dar um cigarro fumado mel. Fuma? Você lembra do Sobibor? Fuma? Você não me deu cigarro, mas eu te dou, viu? Que come? Homem. Deixa eu conte. O que o senhor acha, senhor Stanisław, o que o senhor acha agora, passado todo esse tempo, o que o senhor acha que deve acontecer com esse homem? Apenas ficar preso e se lembrar de todos os crimes que cometeu. The winner is Diane Keaton. O Oscar fez 50 anos em abril. Entre os premiados, Woody Allen, melhor diretor. Não foi a receber. Ficou num restaurante tocando clarineta. Outro premiado foi o filme Os Embalos de Sábado à Noite, que revelou John Travolta. A partir daí, subiu a febre das discotecas. Carlos Drummond de Andrade criou o neologismo travoltar, um jeito novo de dançar, exibicionista, descontraído e barulhento. As discotecas se multiplicaram e os concursos de dança também. Mas ainda há quem prefira jazz. Um festival internacional reuniu em São Paulo alguns monstros sagrados. O teatro brasileiro perdeu um grande renovador, Ziembinski, o polonês que tanto gostou da gente e da nossa terra, que tanto fez pelo nosso teatro. Quando, há 50 anos atrás, o pano subia pela primeira vez, para mim, jovem ator. O teatro brasileiro perdeu um grande renovador, Ziembinski, o polonês que tanto gostou da gente e da nossa terra, que tanto fez pelo nosso teatro. Quando, há 50 anos atrás, o pano subia pela primeira vez, para mim, jovem ator, começar a sua carreira, não me lembro mais qual era a peça. A alta costura brasileira perdeu o figurinista Denner. A astrologia perdeu Omar Cardoso. A Argélia perdeu um líder. O presidente Uari Boumediene morreu na última quarta-feira. Isaac Singer, polonês, ganhou o Nobel de Literatura pelos livros que escreveu sobre o povo judeu. Morreu Golda Meir, que governou Israel de 69 a 74 e foi à guerra contra o Egito. No dia em que ela morreu, o primeiro-ministro Menachem Begin estava recebendo o Nobel da Paz, que ele ganhou junto com o presidente do Egito, Anwar Sadat. Era um prêmio pelos esforços que fizeram pela paz no Oriente Médio
empurrados pelos povos do Egito e de Israel e pelo presidente Carter. A Argentina e o Chile ainda não acharam uma saída pacífica para o problema de Beagle. Ninguém conseguiu apagar a fogueira que destrói o Líbano. Beirute foi despedaçada pelos sírios e pelos próprios libaneses em guerra. A antiga Suíça do Oriente Médio hoje é um inferno. A morte no futebol. Foi no Paraná. Valtencir, do Colorado de Curitiba, disputou com Nivaldo, do Grêmio Maringá. Fraturou a coluna e morreu na mesma tarde no hospital. Ainda no Paraná, uma tourada brasileira. No México, ele era conhecido como El Tigre de Jalisco. No Paraná, é porteiro de hotel, mas resolveu implantar a tourada no Brasil. Não tinha miura, pegaram um zebu mesmo. O vice-cônsul da Espanha, Dom Saturnino Hernando Gordo, foi prestigiar. O zebu pegou o cônsul e o toureiro. Ninguém morreu. Em setembro, na Itália, Rony Peterson saiu muito ferido deste choque e morreu no dia seguinte. Em setembro, na Califórnia, a maior tragédia da aviação civil norte-americana. O Boeing bateu num Cessna e explodiu. Morreram 154 pessoas. Uma parte do bairro pegou fogo. No Japão, camponeses e estudantes lutaram contra a construção de um aeroporto numa região que era usada para a agricultura. O governo inaugurou o aeroporto de Narita, mas teve que brigar. Os manifestantes chegaram a construir uma fortaleza dentro do aeroporto e parecia uma guerra. A Guerra de Narita. No Brasil, uma história parecida. Os paulistas brigaram pacificamente para que não fosse construído o novo aeroporto da capital em Caucaia do Alto, uma reserva florestal. Em 78, o Brasil foi mais ecológico. Houve mais ataque ao meio ambiente e houve uma defesa mais consciente também. São Paulo protestou contra a morte do rio Piracicaba. Todos entraram na luta para salvar o rio, que inspirou até a música sertaneja. Vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, lá no bairro onde eu moro, só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos já formou água corrente. A devastação da Amazônia também foi denunciada. A agressão ao meio ambiente não foi só no Brasil. Na França, o petróleo derramado na Bretanha por um navio que explodiu provocou muito protesto. O óleo atingiu os animais e foi preciso um esforço muito grande de salvação. O homem não agrediu só o meio ambiente, agrediu o próprio homem. Na cidade grande, a violência aumentou. Atingiu a classe média numa escala nunca vista antes. No Rio de Janeiro, um crime ficou como símbolo. O juiz Jaci Nunes de Miranda matou com 6 tiros o advogado Luiz Mendes de Moraes Neto. Era o fim de uma série de brigas por causa de uma vaga na garagem. A violência marginal também cresceu. E a polícia procurou uma resposta mais forte, chegando a soluções também violentas.
fogo destruiu o Museu de Arte Moderna do Rio. Foi preciso um incêndio para que o Brasil conhecesse a obra do uruguaio Torres Garcia. No Recife, um insucesso. Não conseguiram implodir uma ponte. Muito barulho e poeira. Depois, foi derrubada a picareta. Em Itaipu não houve problema. O Brasil começou a ganhar nesta explosão a maior hidrelétrica do mundo. Uma vitória técnica e diplomática. As Nações Unidas fizeram pouca diplomacia e poucas manchetes. A ONU foi notícia por um motivo cômico. Um impostor começou a falar como se fosse o chanceler do Sri Lanka. A fraude foi descoberta e até o chanceler de verdade achou graça. Prevaleceu a diplomacia pessoal. O presidente Carter, que começou o ano com o espírito de Kissinger, visitou 7 países em poucos dias. Na França, ajudou o presidente Giscard d'Estaing a enfrentar as esquerdas nas eleições. Na Índia, enfrentou as moscas. Na longa viagem, plantou pelo mundo a bandeira dos direitos humanos e foi seguido. No Brasil, os índios brigaram pelos direitos. Quase foram à guerra em Nonoaí por um pedaço de terra. Em Brasília, eles pediram ao governo que rasgasse o decreto de emancipação do índio. 200 anos dá para fazer emancipar, mas antes de 200 anos não dá. Os índios norte-americanos também protestaram. Foram até a Casa Branca pedir pelos seus direitos. Outra minoria sofrida. Os refugiados do Vietnã, rejeitados por todos os portos do mundo. '78 foi um ano de abertura, que uns acharam pequena, outros acharam grande demais. Um processo difícil, orientado pelo presidente Geisel. Foi um ano agitado. O movimento contra o custo de vida em São Paulo. Passeatas de estudantes e a reação da polícia no Rio. A greve dos professores no Paraná. A greve dos médicos residentes. A greve dos metalúrgicos. Em setembro, o Congresso aprovou as reformas políticas. Entre elas, o fim do Ato Institucional número 5. O AI-5, que nasceu em 68, vai acabar agora à meia-noite. Que as nossas elites, principalmente as políticas, saibam avaliar bem o momento histórico que vivemos. Término de todo um longo período autoritário de exceção, a que não houve como eximir-se a nação, e estejam à altura das generosas aspirações do povo brasileiro. Em 78, houve a eleição indireta dos governadores. Em abril, começou a indicação dos candidatos. Alguns foram bem recebidos. Alguns não eram apoiados pelos governadores em exercício. E o futuro governador de São Paulo será São Paulo Natal. Portanto, está definido o processo sucessório paulista. A eleição direta é uma disputa, ela também cria arestas. A eleição indireta, alguém terá que ser escolhido. Vamos fazer abstração, por exemplo, do meu nome em São Paulo. Será que um outro nome escolhido mereceria os aplausos de todo o eleitorado, de toda a população? E quero aqui reiterar o nosso maior interesse. Estender a mão a Laudo Natel, meu grande amigo. A escolha de Maluf na convenção foi uma surpresa para todo mundo.
menos para Maluf, que terá contra ele, em 79, uma oposição de 2/3 na Assembleia. Em novembro, as eleições diretas para o Senado, a Câmara e as Assembleias. Do Oiapoque ao Chuí, passando pelo sertão goiano, os brasileiros foram às urnas. O MDB cresceu, elegeu o senador mais votado, Franco Montoro, de São Paulo, e o deputado federal mais votado, Miro Teixeira, do Rio. A Arena manteve a maioria no Senado e na Câmara. A oposição cantou vitória. O porta-voz do governo discordou. Então vejamos, o MDB, em 1974, elegeu 16 senadores. Em 1978, 8. A Arena, em 1974, 6 senadores. E em 1978, 15. Resultado, portanto, da eleição de 15 de novembro de 78. 15 senadores para a Arena, 8 senadores para o MDB. Quando os novos senadores e deputados chegarem a Brasília em março, vão encontrar uma agitação diferente. A agitação da piscina de ondas artificiais, única na América Latina, inaugurada este ano. Em São Paulo, o juiz federal Márcio José de Moraes aceitou a denúncia contra a União pela morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE paulista em outubro de 75. O Brasil teve um ano de grande atividade diplomática. No começo do ano, a visita do presidente Carter, numa fase difícil das relações entre Brasília e Washington, foi uma visita política. O passeio de carro com Dom Evaristo Arnes, no Rio, ficou na história de 78. A visita do presidente Yanes de Portugal tinha um mistério. Por que ele não riu? Ele respondeu: Devo reconhecer que essa é de todas a pergunta mais difícil. E sei que não vou responder cabalmente. Este ar sisudo é capaz de ser, enfim, uma consequência genética. O presidente Geisel foi ao México e à Alemanha. E o Concorde chegou a Brasília trazendo o presidente Giscard d'Estaing. Chegaram a Angra dos Reis as primeiras cargas de urânio, um passo à frente na política nuclear. A seca no sul foi um passo atrás. 2 bilhões de dólares de prejuízo, mais inflação e mais dívida externa. E a OPEP já avisou, o petróleo sobe de preço outra vez, agora à meia-noite. A maré vermelha não deu tanto prejuízo, mas deu susto. Outra maré negativa foi a peste suína, que cobriu o país inteiro. Milhares de porcos foram executados. A convivência homem-máquina complicou ainda mais. Nas ruas e nas estradas, o homem sofreu grandes baixas na guerra contra automóveis e caminhões. Um só caminhão, cheio de gás, explodiu na Espanha e matou mais de 200 pessoas que descansavam num camping. Na África, mais um ano de guerra, mais um ano de racismo, mais um ano de massacres, como de brancos no Zaire, como de negros na Zâmbia. E foi um ano de treino para novas guerras em 79. Hoje os namorados não fazem mais serestas. Mesmo porque não mora mais ninguém na Rua São Bento. Em vez de lampiões, luzes de mercúrio. No lugar dos bondes, o metrô. O que antes demorava décadas para mudar, hoje muda em poucos meses, em algumas semanas. Em toda a história do Banespa, sempre um banco que coloca o homem em primeiro lugar. Porque o Banespa é feito de gente, que vive e trabalha como você. Porque Novo Tempo também é investir nas pessoas e formar profissionais, como o Garoto Banespa, uma experiência bem-sucedida, ajudando os jovens na sua formação escolar,
e dando a eles uma melhor oportunidade de emprego. O Novo Tempo Banespa deu resultado. Ele foi um dos bancos que mais cresceu nos últimos anos, tanto em depósitos como em aplicações. Cresceu também a sua imagem junto à opinião pública. Isto é muito importante para uma empresa de prestação de serviços. Porque uma imagem demora a ser construída, mas também custa ser alterada. Assim, o Banespa demonstra o seu novo tempo, com uma preocupação: criar hoje o suporte necessário para as realizações futuras, preparar o caminho para novas ideias. Os tempos vão continuar mudando. O Banespa sempre muda com eles. Viver um novo tempo é olhar para o futuro. Vem saber, dê-me sua mão, vem ver. Vamos galgar as colinas da terra até o topo do mundo.